Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Diogo. E eu sou a Gisele. Galera, é o seguinte, vamos dar continuidade àquela série de vídeos onde eu trago uma pessoa que ela vai falar um pouquinho da profissão dela, um pouquinho do que ela faz aqui em Portugal. E para dar continuidade a essa série, eu trouxe aqui a minha esposa. Já já ela vai se apresentar para vocês novamente, vai dizer para vocês o que ela faz aqui em Portugal. Só que antes de começar, já quero pedir para você deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito, porque assim você vai ajudar a gente com o crescimento do canal e também vai ficar por dentro dos próximos vídeos que a gente postar aqui. Também te peço que deixe aí nos comentários suas dúvidas e sugestões e que compartilhe esse vídeo com pelo menos uma pessoa, beleza? Dito isso, agora vamos para o vídeo. Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu tô trazendo aqui pra vocês, não sei se vocês já ouviram falar lá no Rio de Janeiro, no trem, o camelô tá trazendo, não, eu tô trazendo aqui pra vocês uma consultora imobiliária, só que agora eu vou deixar com ela. Se apresenta aí pra gente e fala um pouquinho do que você faz. Então vamos lá, né? Bom, eu sou a Gisele França, que é o meu nome comercial, mas esse já era o meu nome comercial desde lá do Brasil. E quero contar assim pra vocês, contextualizar, né? Eu sempre fui uma comercial lá no Brasil. Eu sempre trabalhei no ramo do aço. E quando nós decidimos mudar para Portugal, então eu quis me inserir novamente na área comercial. E fui tentar me inserir na mesma área novamente. Bom, eu sou o marido dela, vocês sabem, então eu sei um pouquinho já da história. Na verdade, eu sei da história desde o início. E uma coisa que eu lembro é que logo assim que a gente chegou aqui em Portugal, a Gisele teve uma oportunidade de trabalhar numa empresa holandesa, só que a gente tinha acabado de chegar, a gente não tinha carro e nesse dia que nós fomos à entrevista, eu fui com ela, Passamos um perrengue. o trajeto daqui do Montijo até essa empresa, caramba, era cerca aí de 3 ou 4 horas, alguma coisa assim. Sim, sim. Talvez por um grande... Olha, eu tô rindo, desculpa, mas é que aquele dia foi hilário. Mas talvez por a gente chegar aqui, era mesmo muito recente. Eu cheguei aqui no dia 8 de dezembro, enviei alguns currículos, mas sem pretensão, tá bom? Até porque nós tínhamos vindo com muito planejamento financeiro. Então dava aqui pra curtir o mês de dezembro, que foi o mês que eu cheguei, dava pra curtir o mês de dezembro tranquilamente. Mas o primeiro currículo que eu enviei era uma área muito parecida que eu fazia lá no Brasil. Então eu já fui chamado logo pra entrevista, 2 ou 3 dias depois que cheguei aqui em Portugal. Então nós fomos, não sabia nada como que chegava lá. Nós não tínhamos carro. A gente, claro, olhou lá no Google Maps como é que chegava. Mas aqui, quando nós chegamos em 2017, não tinha a maior parte dessas aplicações que mostram todos, por exemplo, que mostra o autocarro, o comboio, o metro, todos os transportes que você pode pegar para chegar naquele lugar. E eu lembro que nós pegamos um autocarro para Setúbal. Depois nós pegamos um autocarro de Setúbal pro Barreiro. E depois... Não, pro Barreiro ou pro Seixal? Agora eu não... Ainda pegamos o comboio. Agora eu não recordo. Não, o comboio foi quando voltamos. Né? Agora eu não recordo se foi pro Barreiro ou pro Seixal. E eu sei que depois o autocarro deixava num lugar que eu tinha que caminhar 2 quilômetros. Então pensem. E meio mato, né? Ah, e detalhe, eu ligava pra entrevistadora e expliquei a situação pra ela. Falei assim, olha, desculpa, eu tô perdida, eu acabei de chegar em Portugal e tô tentando chegar na empresa, mas assim, eu não tenho dinheiro pra pagar um táxi pra ir fazer essa entrevista. E ela foi me direcionando mais ou menos aqui como chegar. E foi quando eu peguei esse último autocarro, a gente pegou o último autocarro e ficamos a 2 quilômetros da empresa, porque essa empresa fica dentro de um polo industrial, então não passa autocarro ali. O último autocarro, a última paragem do autocarro é a 2 quilômetros. E a gente pegou um táxi ou um Uber, sim, não foi? Não, pegamos um táxi. Aí paramos numa lanchonete e começamos a perguntar para as pessoas, e estava chovendo muito, mas muito mesmo naquele dia. E não tinha muitas pessoas na rua pra gente pedir mais informações. A gente via pelo Google Maps que a gente estava próximo, mas a gente não tinha noção mesmo.
de nada. Assim, foi bem complicado mesmo Foi essa muito questão complicado. de transporte, mas assim, passou e tal, mas o que você sentiu? Porque assim, ela fez a entrevista depois, o salário. Eu fiz a entrevista, passei na entrevista, a recrutadora depois, claro que cheguei lá pedindo 1000 desculpas, mas a pessoa entendeu super o que tinha acontecido. Passei na entrevista e eu tinha que fazer um formulário, preencher um formulário. Como era uma empresa holandesa, as contratações eram feitas pela Holanda, não era aqui por Portugal. Eu juro pra vocês que eu não consegui preencher o formulário em 2 dias. Porque nós ficamos analisando e nós analisamos todas essas situações. E nós fomos fazer o cálculo de quanto que a gente ia gastar com o transporte, porque naquela época não tinha o passe como tem hoje, que hoje o passe é 40 euros e você vai para tudo quanto é lugar. Não, naquela época o passe só para sair do Montijo era 96 euros. Não abrangia todo... não abrangia todas as zonas. Bom, enfim, depois de fazer os cálculos eu ia gastar aí em torno de mais ou menos 160 euros por aí, só de transporte. E ainda tinha que andar 2 km, porque o transporte não me deixava na frente da empresa. Então, assim, fiz muitas ponderações. Pensamos em comprar um carro, mas a gente também não queria se descapitalizar totalmente. Eu sei que ia ser um investimento o comprar o carro naquela época, porque eu ia estar trabalhando. Mas enfim, a gente achou por bem eu não aceitar esse trabalho. Custou muito, porque ia ser uma fonte de rendimento assim muito rápida, né? Porque eu ia ter chegado aqui e ter arranjado trabalho. Isso é possível? É possível, sim. Mas é óbvio que eu estou a falar de uma área muito específica de trabalho. Como eu já disse, eu sou comercial da área da metalúrgica. E enfim, por isso que acho que foi muito rápido. Mas depois, é óbvio, eu liguei a recrutadora e expliquei toda a situação para ela, que eu não podia. Eu não achava justo se ela tivesse outra pessoa para contratar, que ela ficasse à vontade. Eu agradeci a oportunidade de a empresa ter confiado em mim para aquele momento, mas infelizmente não deu. Então essa primeira oportunidade, ela foi-se. E eu passando um dia pra ir pra faculdade ou voltar pra casa, não sei. Não lembro. Eu vi lá numa imobiliária que estava precisando... Estavam contratando, que era só enviar currículo por e-mail e tal. Então eu tirei uma foto, mandei a foto pra Gisele desse e-mail e tal. Então a Gisele foi e mandou o currículo para essa imobiliária, que no caso ela trabalha hoje. Acho que uns 2 dias depois eles me ligaram e me responderam um e-mail querendo marcar a entrevista. E, bom, eu tô lá desde então. Então explica como é que foi o processo de contratação e o tipo de contrato que você assinou lá, né? Como o Diogo disse, eu enviei o currículo, eles me mandaram um e-mail marcando a entrevista e eu fui lá fazer a entrevista. Eu fiz a entrevista com a gestora de equipa e ela me explicou qual era o procedimento deles, porque a Remax é uma franchise. Então, cada loja ela é independente e ela tem... Cada loja pode ter seu método de contratação, pode oferecer coisas, uma loja pode oferecer uma coisa, outra loja pode oferecer outra coisa. Então, quero deixar específico, foi na loja que eu entrei, tá bom? O contrato, não há contrato de trabalho, há um contrato de prestação de serviços. Então, quer dizer que eu trabalho a recibos verdes, eu não tenho um recibo de ordenado. O recibo de ordenado é só quando você tem um contrato de trabalho. Se vocês me perguntarem se dá para se legalizar com os recibos verdes, dá. No meu caso não foi necessário, porque como o Diogo veio com um visto, apesar de eu ter vindo como turista, eu reagrupei no visto dele. Então nós tínhamos uma ligação. Eu nunca deixei de estar legal no país. E isso é uma questão importante. Então se você que não vem com um visto, apesar de nós orientarmos a chegar no país de forma totalmente legal, se você chega aqui, é possível sim se legalizar com os recibos verdes. Legal. E como é o início? Sem conhecer ninguém, no caso? Você é uma imigrante, ter que sair. Eu sei como é que é mais ou menos a rotina do seu trabalho. Ter que sair, procurar cliente, ligar. Como foi o seu início assim na Remax? Então,
Acho que o início de qualquer profissão é desafiador. Você tem que se adaptar, ainda mais pra mim que tinha acabado mesmo de chegar. Eu cheguei em dezembro e em janeiro eu já estava trabalhando na imobiliária. Então, é assim, isso a gestora de equipa, ela vai te passando o passo a passo do que precisa ser feito todos os dias, ou pelo menos de uma forma global. A gente sempre ouviu falar que português é isso, português é aquilo, e você, sendo uma imigrante, tem que adquirir toda aquela carteira de clientes sim, okay. Apesar de ser uma área comercial, assim, não era a sua área lá no Brasil, mesmo você sendo vendedor. Como foi esse? Sim. Isso é muito importante. Eu sempre fui comercial, mas eu era comercial de empresas e não de pessoas, o que é totalmente diferente. É assim, eu acho que mesmo eu estou no ramo imobiliário desde 2018 e estamos em 2021 e eu aprendo uma coisa nova todos os dias. Todos os dias é algo novo que surge dessa profissão. E acho que esse é a beleza disso, porque primeiro que nós ajudamos as pessoas a concretizarem os seus sonhos, ou seja, da venda de um imóvel, ou seja, da compra. Temos muitas dificuldades no início, eu pelo menos senti muita dificuldade. Eu não tive nenhum problema da receptividade, pelo menos dos colegas da loja, todos são portugueses e me receberam super bem, muito bem mesmo, não tive nenhum problema com isso. Entretanto, depois, conforme fui fazendo o meu trabalho, eu percebi que sim, há alguma resistência dos portugueses em confiarem em nós, o imóvel deles para venda. Te perguntar, nesse período todo, ou melhor, nesse período lá do início, onde você tem que sair, procurar, ligar, enfim, sim, não tem muito resultado, na verdade acho que quase não há resultado. Teve vontade de sair? Teve vontade de sair e procurar outro emprego? Tive várias vezes vontade de sair. E eu dizia pro Diogo, que merda que eu fui fazer e não aceitar aquele emprego. A gente tinha que ter comprado carro. Enfim, esse sentimento foi constante durante algum tempo. E principalmente porque os resultados dessa profissão eles não acontecem de forma imediata. Mas eu entrei nessa área totalmente consciente disso, porque a gestora de equipa que fez a entrevista comigo, ela disse que não era para eu esperar resultados antes dos 6 meses. E eu falava assim, que isso, eu já sou comercial, né? Isso vai ser rápido para mim. Então, assim, de fato, antes dos 6 meses não teve resultado. Eu trabalhava todos os dias, fazia todos os dias tudo o que a gestora pedia para eu fazer e eu não via resultados. Então, assim, eu comecei a ficar um bocado desesperada, porque depois de 6 meses eu estava 6 meses sem receber nada, porque não há um salário fixo, a gente só recebe mediante as comissões de venda, não há um salário fixo. Então, eu juro, eu vivi desesperada em muitos momentos. E o Diogo sabe, né? Eu um pouquinho. Ok. Ele mais que eu, se calhar. Mas o tempo passa e vai adquirindo experiência, sim, enfim. Sim. A primeira venda, você lembra? Foi com quanto tempo assim de trabalho, né? Desde a entrada? Foi. Então, só voltando aqui um bocadinho. A gestora tinha dito que antes dos 6 meses não tinha como ter resultado de jeito nenhum, né? E eu sentei com ela, os 6 meses, eu sentei com ela e falei assim, olha, eu quero ir embora. Acho que eu não dou pra isso, eu vou voltar de novo pra minha área, eu vou tentar procurar emprego de novo no mesmo setor que eu trabalhava lá no Brasil. E ela disse assim, Gisele, quando a gente pensa em desistir, é porque falta só assim um bocadinho pra gente faturar. E eu disse a ela que eu só ia esperar mais um mês. Que se no outro mês eu não vendesse nada, eu ia sair mesmo e não ia mais olhar para trás. E naquela semana eu recebi a indicação por um amigo meu aqui em Portugal, de uma conhecida dele que estava lá no Brasil e que ela é portuguesa, mas estava de mudança para Portugal e queria comprar um imóvel, mas ela queria já chegar aqui com o imóvel comprado. A Cris e o Vitor são praticamente nossos vizinhos e a Cris é minha amicíssima, ela é uma cliente que virou amiga. Então, assim, isso é muito recompensador. E a Cris conseguiu comprar o imóvel dela
ainda estando lá no Brasil. Ela chegou aqui enquanto estava o trâmite do processo de escritura e de escolha do imóvel, ela ficou no Airbnb, mas depois a gente conseguiu tratar de todo o processo, mesmo ela estando ainda lá no Brasil. Então, é super possível você comprar um imóvel estando ainda no Brasil. Eu sei que tu já explicou mais ou menos ali como funciona e tal, mas agora sim, como funciona o pagamento de um consultor imobiliário, no caso da empresa onde você trabalha, né? Da loja? Sim. Como eu disse, isso é uma regra Remax, tá bom? A imobiliária, ela cobra uma porcentagem do proprietário que coloca o imóvel à venda, mais o IVA, que é o imposto sobre o serviço. Então, é assim, a proprietária, vou falar um valor teórico aqui para vocês fazerem contas e entenderem, tá bom? Onde eu trabalho é 6% mais o IVA. Depois, há duas formas de você ganhar. Você pode ganhar com duas transações desses 6%. Você ganha se você só tratar a parte do proprietário e você ganha se você tratar a parte do comprador. Você pode ganhar a comissão cheia se você tiver o proprietário e o comprador. Ou você pode ganhar metade disso, que no caso é 3% para quem tratou com o proprietário e 3% para quem levou o comprador. Depois disso é que é feito o cálculo para você ter o seu recebimento. Por exemplo, nesse caso da minha primeira venda, eu não tinha a angariação, que é o proprietário. Eu tinha o comprador. Então eu ganhei dos 3%, 40% dos 3% vezes o valor do imóvel. Eu acredito que você tenha entendido aí, né? É um pouco complicado no início, mas depois você consegue entender perfeitamente o cálculo. Beleza. E assim, tu sabe quantos imóveis já vendeu até hoje? Epa! Um chute assim? Assim, né? não lembro exatamente. Mas eu já estou nisso desde 2018, que eu posso dizer que você sabe, esse ano até agora eu já vendi 6. E com pandemia, hein? E com pandemia. Com pandemia ele tá vendendo igual água. Né? Tem uma perguntinha aqui de um inscrito que ele perguntou assim: é possível comprar um imóvel eu estando ainda no Brasil? Comprar um imóvel aqui em Portugal? Sim, claro que sim. Por exemplo, essa minha primeira cliente, como eu disse, ela era uma portuguesa que morava no Brasil e que decidiu voltar para Portugal. Ela tinha uma facilidade porque ela era portuguesa, então a regra aplicada a ela para o financiamento era como se ela fosse uma portuguesa. Apesar de que as regras do financiamento na altura que ela comprou não são mais iguais às regras de hoje. O Banco de Portugal muda as regras do financiamento praticamente todos os anos, ele muda qualquer coisinha. Então sim, se você está no Brasil, mesmo que você não tenha a dupla cidadania, você pode sim comprar um imóvel desde o Brasil aqui em Portugal. É uma compra normal, como se fosse um estrangeiro. Você só vai ter que dar uma porcentagem maior de entrada. Legal. Com relação aos clientes, você como brasileira, né, deve ter muitos clientes brasileiros, mas assim, são mais clientes portugueses ou estrangeiros de maneira geral? Assim? É um misto, misto, sim. Mas eu atendo muitos brasileiros e muitos por indicação. A maioria dos brasileiros que chegam até mim é por indicação, ou de algum amigo que está aqui, ou da família que está lá no Brasil, ou dos amigos que estão lá no Brasil e que sabem que eu trabalho aqui. Então, se tiver alguém conhecido lá e que sabe que vai mudar, sempre dá o meu contato. Uma outra pergunta que o pessoal costuma fazer é com relação aos clientes. Eles te tratam de maneira assim diferente por ser brasileira? Digo, os clientes portugueses ou estrangeiros que não são do Brasil? Eu não vejo diferenciação. A única questão que eu percebo, e talvez não sei se seja na cidade onde eu trabalho, a minha localização de trabalho é o Montijo. Eu quero focar especificamente na cidade do Montijo. Assim, eu percebo que há ainda algum receio dos portugueses em confiar em mim para vender os imóveis. Eu já vendi imóveis portugueses, atenção, tá bom? Não é nada disso, mas eu sinto uma resistência maior. É claro que eu tenho feito um trabalho muito bom, né? E que eles conseguem já perceber e já tem indicação de proprietários que venderam imóveis comigo e que indicam o meu trabalho.
Isso é bom. Sim, isso é bom. E uma vez que a gente mora aqui em Portugal, o que você tem a dizer dos portugueses como pessoas, assim, não digo nem como cliente, mas... São espetaculares, espetaculares. Pelo menos eu nunca tive nenhum tipo de problema, né, não? Nunca tive. Também não. Nós fomos muito bem recebidos. E assim, o pessoal da imobiliária que eu trabalho é hilário, são muito simpáticos. Então, assim, a minha experiência com os portugueses sempre foi muito boa. Mais uma pergunta aqui. Alguma dica para quem pretende chegar e entrar na área de consultor imobiliário? Tem alguma dica assim que você possa passar para ele? Dica? Não sei. É assim, a profissão de consultor imobiliário é uma profissão, a profissão comercial em si. Não, acho que isso é em qualquer lugar. É uma profissão de contatos. Então, quando você chega aqui sem contatos, isso sempre vai te custar muito mais do que alguém que já mora na cidade, nasceu na cidade, conhece toda a gente. É totalmente diferente. Então, assim, a gente vai ter que trabalhar o triplo, o quádruplo, e talvez não vai ver os mesmos resultados. É um processo. Então, resultados imediatos nessa profissão não há. Pode acontecer de você chegar na imobiliária que você for trabalhar e acontecer os negócios rápido. Pode, isso é totalmente possível, claro que é. Mas não espere isso. Então essa é a dica que eu dou. Não espere que isso aconteça amanhã. Que você entrou hoje e vai vender amanhã. Porque é muito mais difícil disso acontecer. E faça tudo que o gestor de equipe mandar você fazer. Que vai dar certo. Uma hora vai dar certo. Eu ainda não estou nem próximo do que eu gostaria de estar. Ainda me faltam muitas coisas e eu reconheço isso. E eu cada dia quero ser uma consultora imobiliária melhor e por isso tenho persistido. Então, assim, se você chega aqui precisando de dinheiro imediato, talvez essa não seja a profissão ideal para você. Agora, se você chegou aqui como nós chegamos, com um bom planejamento financeiro, acho que vale a pena você dar uma investida, mesmo que fique ali alguns meses sem ter negócios, mas depois a sua bola vai começar a rodar, ela vai começar. Você pode ainda não conseguir vender um imóvel por mês, mas se você vender 10 imóveis no ano, já é alguma coisa. E cada ano você vai tentando melhorar mais um pouquinho. É isso que eu tenho feito. Legal. E a gente já está quase encerrando aqui, né, esse vídeo com relação ao consultor imobiliário. E a dúvida que eu tenho é a seguinte. Diz aí. Pensa em voltar ao Brasil para ficar? Para ficar, não. Mas não me custa nada ficar uns 3 meses lá curtindo a minha família, tá bom? Isso eu não tenho nenhum problema. E, olha, isso é uma coisa que a minha profissão me permite. É claro que depois vai me custar um pouco eu voltar, né? A minha roda ainda não tá rodando assim desse jeito. Mas como eu trabalho por conta própria, então eu posso fazer o que eu quiser. Eu tenho que apresentar resultados, mas eu posso fazer o que eu quiser. Se eu decidir ficar um mês fora viajando, tá tudo certo. Desde que o dinheiro entre. Desde que o dinheiro entre. Tem que entrar, né? Não. É verdade. Mas olha, vou contar aqui uma experiência pra vocês que aconteceu no ano passado, né? Infelizmente a minha mãe faleceu no ano passado e eu tive que ir de urgência pro Brasil. E enquanto eu estava lá no Brasil, eu tive uma venda que estava em processo aqui. E eu deixei com o pessoal da minha loja tratando. E a venda aconteceu. Eu tava lá, fiquei durante quase 40 dias lá, mais ou menos. E a venda aconteceu, o dinheiro caiu aqui na conta. Eu tive que segurar o dinheiro. Gastei tudo. Então, assim, isso é totalmente possível. Esse é mais um vídeo da série Vida de Imigrante. Nossa ideia é mostrar para vocês as profissões, né, que vocês podem tentar a vida aqui em Portugal. Também queremos que vocês participem. A nossa ideia é, para um próximo vídeo, disponibilizar lá no nosso perfil uma caixinha de pergunta, onde vocês podem deixar lá, né? Selecionamos e gravamos o vídeo. Acho que vai ser muito bacana. Sim. A participação de vocês.
Se vocês tiverem dúvida ainda com relação à profissão da Gisele, vocês podem deixar no... Podem deixar perguntas lá. Pode deixar nos comentários, pode deixar nos nossos perfis, no perfil do canal. E vale dizer também que eu fiz um grupo no Telegram, então... Também, é verdade, também pode ser lá no Telegram. Se você quiser participar do grupo, eu vou deixar, o link vai estar na descrição. E se você tiver alguma pergunta, então já fica tudo lá, é muito mais fácil a gente conseguir verificar. Porque as perguntas nos comentários do canal não é difícil, mas a gente requer um pouquinho de tempo para sentar no computador e responder. Já o Telegram, a gente tem um telemóvel na mão, então se a gente ver pingar, já responde ali na hora. Então é isso, eu vou deixar o link dos nossos perfis na descrição, juntamente com o grupo no Telegram que eu criei essa semana. Então é isso, logo traremos outras profissões, fiquem atentos aí. Se você gostou do vídeo, já peço que você deixe um like, se inscreva no canal para ajudar a gente com o crescimento do canal e também para você ficar por dentro dos próximos vídeos. Vale dizer que já chegamos a 1000 inscritos, tá? Então, se você ainda não está inscrito, se inscreve aí para poder ajudar a gente. Ajuda lá a gente. Nossa próxima meta agora são 2000 inscritos, então... 2K, hein? A gente conta com vocês. A gente está querendo chegar a 2K. Então, se inscreve aí no canal para ajudar nós, tá bem? Já agora desejamos que você tenha uma excelente semana, que consiga realizar todos os seus sonhos e nos vemos nos próximos vídeos. Peace!